a mais bela das histórias. Qual? A da cruz? Por ela estamos aqui. E através dela surgem outras belas histórias. Então, a gente, no ano 68, a gente chegou na igreja, aceitamos Jesus ali e toda a nossa família junto. E a gente logo já passamos a conhecer o pastor Valdir junto conosco, né? E era o tempo do Tomás. O pastor Tomás, ele era o pastor da igreja. E foi passando o tempo, o Tomás também já passou, aí ele foi para Curitiba, trabalhar como missionário, né? E depois ficou o pastor João um tempo, um intervalo. E ele foi para Matãos, pastor João, e depois o Valdir deu continuidade uns tempos. Teve uma necessidade dele estudar para ser um pastor sênior da igreja, para estudar ali para ser o pastor. E ele foi para Curitiba, foi um tempo difícil para a gente, a igreja passou muitas dificuldades, diminuiu o pessoal muito, mas Deus foi bondoso conosco, foi gracioso, Deus deu misericórdia para nós, Deus deu graça, foi sustentando nós com muita dificuldade. E na época ficou eu, o Oséia e o Pedrão, que nós passou a cuidar da igreja. Depois o pastor Valdir voltou e aí um tempo ficou eu e o Pedrão e o Valdir, nós dando continuidade, passando ainda com muita dificuldade naquele lugar ali. A igreja era na rua Ponta Grossa, né, que é a igrejinha pequena, muita dificuldade. E o pastor Oséia foi estudar e nesse intervalo aí ficou o pastor Oséia estudando. Aí depois o Oséia voltou também. Aí a igreja começou a tomar já um novo rumo, que ficou 2 pastores na igreja. E nesse tempo, foi passando uns tempos, a gente veio para comprar um terreno, nós queríamos um lugar maior. E lá já estava ficando pequeno o lugar, tinha muitas pessoas, muitos membros, estava crescendo a igreja. E nós com muita dificuldade, com muita luta, com muitos problemas, como sempre tem, né? E nós compramos esse terreno aqui. Aí adquirimos a igreja, foi muito gostoso, foi trabalhoso, foi divertido, nós ajudando a fazer a igreja. E essa participação, eu vejo o pastor Valdir como pastor sênior aqui dessa igreja, um pastor que teve muita dificuldade, muitos problemas, foi adquirindo experiência e hoje é um pastor abençoado aqui da nossa igreja. E eu continuo junto, ainda não parecendo muito, mas estou junto com eles todo esse tempo aí, 49 anos, já passando por 50 anos, né? Então a gente está aqui para somar com eles ainda daqui em diante. Estas histórias podem estar bem perto, como a história de uma bela igreja, sólida e alicerçada, bela em seu comprometimento com a vida ao longo da história, bela por sua integração e pela forma digna com que é conduzida, bela sendo ímpar em ser amiga e atuante na sociedade. A minha história com a cena, com a comunidade evangélica Nova Aliança, foi amor ao primeiro encontro. Quando eu entrei naquela casa, há 25 anos atrás, e eu me apaixonei e não saí mais de lá. 6 meses depois eu estava me batizando e decidi amar o Senhor Jesus até o resto da minha vida, né? Naquela semana em que eu fui na Nova Aliança, eu cheguei no banco onde eu trabalhava com a Kika e eu comecei a falar para as pessoas que eu tinha encontrado algo tremendo, algo maravilhoso. E comecei a ligar para as pessoas e comecei a falar para as pessoas que estavam comigo. E Deus foi limpando e através disso eu pude falar do amor de Deus e dizer que eu tinha encontrado verdadeiramente a salvação através de Cristo Jesus. Depois de algum tempo, nós começamos a orar pela Kika, fazendo realmente uma campanha todos os dias pela conversão da vida dela, Kika, Luiz Cláudio, e o Senhor foi fiel. E foi uma coisa muito linda também, né, a conversão da Kika, porque ela veio com tudo no momento de adversidade
E falar da Kika é muito fácil, porque ela é uma bênção, ela se entregou de uma maneira assim tão pura ao Senhor, e ela com certeza tem acrescentado nessa casa, ela tem conseguido trazer realmente a fidelidade. Quando nós olhamos para ela, nós olhamos que ela é fiel, que ela é serva, é uma pessoa que está sempre à frente, sempre animada, querendo realmente colocar Deus em primeiro plano. Sempre Deus foi o alvo da vida dela, e onde ela foi conquistando realmente ministério de intercessão, ao qual ela era líder, e depois veio, né, a ser consagrada pastora também. Quando nós olhamos para a vida dela, a gente vê que ela é muito feliz da maneira como ela está, da maneira como ela é. E é muito bom poder conviver com ela. A história da Nova Aliança, ela fazendo parte, nós todos. E hoje a gente olha para ela e vê que ela é uma pastora, que ela é fiel e pode transmitir isso para a nova geração. A beleza está nos atos que compõem essa história. Atos dos Apóstolos contam sobre uma origem próspera e viva. Uma história por si só é uma construção. Engrenagens que se movem continuamente. Engrenagens estas que são vidas. E a vida só caminha a cada novo ato que restauramos. Eu estou aqui para falar do meu filho Aldo Júnior, o Juninho aqui da igreja. Para falar o que Deus fez na vida dele, e através também da vida dele, das orações dele, fez na minha. O Juninho praticamente estava meio perdidão no mundo já. Estava indo para as baladas, estava aí bebendo, eu acho que já tinha experimentado maconha, já queria ser um pouco mais perigoso, mais brabão que o pai dele, que escutava a história do pai dele, que o pai dele era traficante, tinha revólver, matava, dava tiro, ele queria ser pior do que eu. Mas isso é o que ele pensava, mas acho que Deus tinha outro propósito na vida dele, né? Porque daí apareceu 2 anjos na vida dele, a tia Josiane Fanelli e a tia Regina, convidaram ele para vir aqui na igreja Nova Aliança, uma visita. Ele veio de repente com o propósito de arrumar alguma namorada, de alguma menina aí, e quando ele chegou aqui na igreja, ele foi impactado, foi tocado, o Espírito Santo deve ter tocado, deve ter se quebrantado, e ele abriu o coração dele para Jesus, e ele aceitou Jesus, e essa transformação dele, ele começou junto com a Nova Aliança e com um grupo daqui da igreja, criou do Ministério de Jovens em Ação, começaram a interceder e a orar para que o pai dele também fosse alcançado, que o pai dele fosse convertido. E está eu hoje aqui falando dele, convertido também, graças à oração, graças ao pessoal da Nova Aliança, que eles acolheram o Juninho, mudaram a história de Juninho, e hoje o Juninho, ele é um bom filho, ele é creio, um bom funcionário, um bom neto, um bom amigo, e eu posso te falar que hoje o Júnior, ele é um homem de Deus, graças ao apoio que ele teve aqui dentro da igreja Nova Aliança. Eu agradeço muito a isso, porque a igreja tem demonstrado aí. E outra, hoje ele faz parte do Ministério de Jovens, ele é líder de célula, e eu, pelo que eu vejo que ele tem feito, ele está alcançando almas para Jesus, ele tem ministrado a palavra, ele tem evangelizado nas ruas, ele mudou. O Juninho é outra pessoa. Hoje ele é um homem de Deus, um pai de família, arrumou uma esposa, uma moça aqui de dentro da igreja, que é uma moça que eu tenho um carinho grande por ela, que é uma menina sábia, edificadora, edifica a casa. E os dois hoje formam um belo par e são pessoas de Deus, graças à Igreja Nova Aliança. Há mais de 2000 anos foi escrito o livro de Atos, e até hoje ecoam as atitudes daqueles que foram referências. Há 50 anos iniciou-se a escrita de outros atos, e temos colhido excelentes frutos. E amanhã, qual história contarão a meu e a seu respeito? Hoje, precisamos continuar escrevendo atos de amor que nos libertam, atos de serviços que doamos ao próximo,
Atos que são prefácios diários da história que não nos cansamos de construir e que será continuada orgulhosamente com Atos de uma bela história. 50 anos de vitórias construindo novas histórias.